Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio eu tenho uma cuiabana muito especial. É a Simone Bernardino, ela que é mentora de negócios e pessoas. Atualmente ela está fora da nossa cidade, está morando em Salvador. É isso, mas já participou de trabalhos, de palestras na Europa também, Estados Unidos, enfim, está bem viajada e trabalhando bastante. Porque pessoas existem no mundo todo e negócios também. O complicado é fazer com que as pessoas tenham sucesso nos seus negócios. É isso? Exato. Vamos falar um pouquinho de pessoas, negócio e sucesso? Bora, vamos falar. Porque fracasso existe bastante. Eu diria que não fracasso, mas existe um aprendizado do fracasso. E quando você aprende que isso te leva para um outro movimento e te leva para o sucesso, você fala, puxa, foi bacana eu ter passado. Legal, mas é melhor aprender com o erro dos outros. Com certeza, não tem dúvida. Você atua como mentora de negócios e pessoas, uma coisa ligada com a outra, né? E você usa nessa mentoria ferramentas que você obteve ao longo da sua vida. Você falou para mim que são 30 anos. 30 anos pesquisando, estudando, trabalhando e juntando todas essas ferramentas para formatar essa mentoria que você oferece, que é o teu negócio. Sim, é o meu negócio. Né? Eu posso dizer que o teu negócio é um negócio de sucesso? Sim. Saindo de onde eu saí, estudando onde eu estudei, e eu digo sempre assim, eu sou o meu primeiro case de sucesso. Quando você olha para você e fala assim, eu posso começar um negócio do zero, eu posso startar em qualquer lugar, aí você diz, para isso é sucesso, porque eu sou um instrumento para fazer aquilo acontecer. E as ferramentas que você usa nessa mentoria estão dentro delas. Vou citar algumas para você de casa entender. Você usa hipnose, você usa PNL, você usa a constelação, Sim. Você usa ferramentas de coaching. Sim, sim. Você junta tudo isso e formata essa mentoria para o cliente. Sim, eu desenvolvi nesses 30 anos estudando com os melhores trainers do mundo e aplicando isso em empresários, pequenos empresários, pessoas que queriam em empresas maiores também. Então, ou seja, self-business, as pessoas falam Simone Bernardino ou não, self, SB, né? Self, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu potencial, eu preciso entender a mentalidade que eu tenho, para que eu possa realmente fazer com que isso aconteça, materialize os meus negócios, empreenda de uma forma mais assertiva, né? Porque uma coisa é eu ser empresário, outra coisa é eu ser empreendedor, há uma diferença muito grande. E muitas vezes a gente vai com muito sonho, então a gente se torna artista de algo que não se materializa, aí vem a história do fracasso. Muita gente peca, já vi muito isso. A pessoa abre um CNPJ, né? Abre uma porta, tá lá, é uma empresa. Então, ela já se julga, agora eu sou empresário. Sim. E esquece que nenhuma empresa anda sozinha, né? Sim, ela anda com pessoas, mas a primeira pessoa que tem que estar andando lá dentro é o dono do negócio. Então, ele precisa entender que ele precisa ser, para ser dono, ele precisa largar de ser operacional. Aí você fala, mas e uma empresa que está começando agora e que só tem ele como uma pessoa, eu empresa? Não existe eu empresa, porque para que seja uma empresa, você precisa do cliente, você precisa de comprar, você precisa de vender, você precisa de um contador. Então, você não é mais uma eu empresa, você tem que entender que você é uma empresa e que tem todos os recursos para que você possa fazer diferente. Agora, se a sua cabeça continuar pensando como uma carteira assinada, então você está esperando com uma mentalidade pobre, que eu digo sempre, antes pingar do que faltar. Então, não abra um negócio, vá trabalhar para alguém. Vá ganhar bem trabalhando para alguém. Sim. Ou seja, que é possível hoje. Sim, é possível. Você ajudar o sonho do outro a se tornar realidade. Porque tem muita gente que tem o perfil para ser um bom funcionário, um excelente funcionário. Sim. Mas não o perfil para ser o empreendedor que você falou. Porque tem diferença de você ser empresário e ser empreendedor. Agora, na tua visão, conta a diferença para eles aí do que é ser empresário e o que é ser empreendedor. Tá. Então, vamos começar com dados numéricos, por exemplo. Então, veja só. Tem uma lei chamada Lei de Pareto que fala assim, 20-80. Não sei se você já ouviu no mundo dos negócios, né? Ou seja, faça 20% para que você consiga 80% de resultados.
Geralmente as pessoas acabam fazendo 80% para ter 20%. Mas num grupo que eu fui fazer parte fora do Brasil, de empreendedores, eles diziam o seguinte, que havia uma outra pesquisa em cima disso, que é o seguinte, 20% das pessoas nasceram para ser empresários, de verdade. Tudo isso? 20%. 20% nasceram para ser fracasso, de verdade. E 60% estão ali porque eles não têm outra posição a não ser de ser um excelente colaborador e fazer as empresas funcionarem. Então, agora, para que isso aconteça, eu preciso parar como empresário de buscar com que o meu colaborador se torne empresário, porque senão a função se perde. E as pessoas não estão preparadas para isso. Então, muitas empresas entram em falência porque ele vai com o sonho do empreender e ele fica com o sonho, que é bonito, é poético, eu ser dono de uma empresa, mas espera aí, como é que você lida com os boletos, com a compra, com a pressão, com a inteligência emocional de gerir um negócio e com as estratégias? Então, você precisa ser trabalhado, desenvolvido para isso. E muitas vezes 60% não quer e não está proposto para isso. Mas ele está ali para ser liderado. E nem suporta emocionalmente a carga do que é ter um CNPJ. Às vezes eu sempre brinco em grupos de WhatsApp e tal, pessoas tacando pau, reclamando e disso, daquilo, e direitos. Fala, olha, você quer entender como é que funcionam as coisas? Abre um CNPJ. Abre um CNPJ e vamos ver se você vai continuar tacando pau, nem você taca o pau hoje nas empresas. Sim. Principalmente, né? Porque se discrimina muito o empresário, né? O empresário é como se fosse um bandido que está ali para tomar da sociedade, né? E parece que até pessoas têm até vergonha de ter lucro no Brasil. Vergonha de ser rico. Eu ia falar sobre isso. A mentalidade que a gente traz dentro do Brasil, né, isso é em várias regiões, porque eu trabalho em várias regiões, não é só em Mato Grosso. E então o que a gente percebe? A mentalidade de escassez. E os grandes tabus para se falar de dinheiro, que são o quê? Eu digo, não são crenças, são posicionamentos que nós recebemos de uma transgeracionalidade, né, pai, mãe, avô, avó, bisavô, que traz para a gente essa informação de que dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é feio, se o cara está tendo sucesso, ele roubou alguém. Mas espera aí, o dinheiro, ele é uma energia viva e que te move para a realização de várias coisas. Ou seja, você ter uma empresa significa que você sustenta quantas famílias? Que você realiza sonhos de quantas outras? Então, se a sua mentalidade não tiver pronta para lidar com o sucesso, você caminha para um fracasso, porque sucesso gera culpa. Então, eu não sei falar de dinheiro, eu não sei cobrar o meu devido valor, mas isso vem o quê? De tudo que nos depositaram ao longo de toda a nossa colonização até chegar hoje. E aí eu falo, puxa, como é que eu posso ter sucesso se lá atrás alguém não teve? E de forma inconsciente eu repito um padrão de falência, por exemplo. Então, o que eu vejo é o despreparo de um mindset de verdade para se falar sobre dinheiro, sobre poder e se posicionar de verdade como alguém que gera mais vidas a partir do dinheiro. Qual é o problema de falar de dinheiro? Um dos problemas também que ocorre nos negócios é a transição, né? É o passar o bastão para a próxima geração. Porque às vezes uma pessoa que tem sucesso com uma empresa, quando ele vai passar o bastão para a segunda geração, fazer a sucessão, né, familiar, começam os problemas. A gente vê, assim, inclusive muitas empresas acabam, né? Eu vou dar o exemplo de uma lá de Franca, de calçados, que acho que todo mundo já ouviu falar, da Samelo. Sim. Você lembra da Samelo? Sim. Samelo, quando mudou a geração, sim, acabou a empresa. Então, posso te contar um case? Pode. Em relação a isso? Por favor. Quando eu estive na Itália, trabalhando com os empreendedores de lá, empresários, eu tive a oportunidade de trabalhar constelação e coaching na Audi de Turim. Né? Estou autorizada a falar o nome, sobre a Audi, porque nesse caso a gente tem sempre um acordo e um contrato com todos os nossos clientes. Quando acontece o sucesso e há uma permissão, a gente pode citar os nomes, né? Então, essa empresa, quando ele me pediu para olhar no campo sistêmico o cenário dela,
o que a gente percebeu? Na disposição dos elementos, quando o pai morreu e ele assumiu a empresa, ele mudou todo mundo de lugar. Não, eu tenho experiência, eu acompanhei tudo isso, e agora eu posso tocar meu negócio e fazer isso, multiplicar a partir daquilo que meu pai deixou como herança. E o que aconteceu lá? Ele trocou as pessoas de lugares e pessoas chaves, achando conscientemente que ele estava fazendo algo muito bom para a empresa. No inconsciente, ele tinha uma cobrança interna muito grande. Qual era? Essa empresa matou meu pai, mato eu ela também. Sério isso? Sério. E aí, o que ele fez? Ele criou uma forma, né? Não funciona, de validar suas crenças profundas usando o gatilho da autossabotagem. Mas matou o pai por quê? Não, o pai faleceu com um ataque do coração. Então, na cabeça dele... O fundador da Audi morreu daquela empresa, do coração. isso, naquela empresa lá em Turim, ele teve um ataque do coração, faleceu, e ele recebeu a herança de tocar aquilo adiante. Mas a fábrica Audi mesmo? É a concessionária, né? Era uma concessionária. Isso. Aí ele falou a bandeira assim, Audi. A bandeira Audi. Aí ele Entendi. disse assim, o que eu faço, né? Eu quero tocar meu negócio, cadê o cliente, cadê isso, por que sumiu, por que eu não estou vendendo, o que aconteceu aqui dentro? Então, quando a gente vai para o pensamento complexo sistêmico das constelações, a gente começa a ver, eu costumo dizer assim, que é o que está embaixo da mesa, a caca de aranha, a caca de nariz que está ali, que você coloca, e você diz assim, peraí, mas eu não estava vendo isso. Essa autossabotagem que você está falando... foi uma coisa inconsciente. Inconsciente. Ele não tinha ideia de que ele estava fazendo aquilo. Para ele achou que estava tudo certo o que ele estava fazendo. Quando ele olhou aquilo e tomou consciência, ele falou, meu Deus, eu entendi que eu quero realmente destruir. Por quê? Porque o nosso inconsciente nos leva para muito desses movimentos. Eu não sei se você ou as pessoas em casa já ouviram falar do pensamento sistêmico, das constelações e como ela funciona dentro das organizações. Então, ou seja, ou dentro da vida mesmo, pessoal. A gente faz tudo por amor. A gente... Ou pela dor. Não, é por amor. Por amor. E eu vou te explicar por quê. Porque por amor você casa, por amor você separa, por amor você abre falência, por amor você abre uma empresa e por amor você fecha essa empresa. Aí você vai falar, mas que amor é esse, dolorido, né? Então, esse é o amor de lealdade que a gente recebeu ancestralmente. E eu não estou falando de espiritualidade, estou falando de padrão de comportamento repetitivo. Então, o que acontece? Muitas pessoas chegam no ápice das suas carreiras, por exemplo, e entram ou em depressão, ou suicídio, ou fecham as portas. Por quê? Quando elas olham, se elas olhassem, elas não fariam isso, mas quando elas deveriam olhar para o inconsciente delas e entender que a vida dela e a escolha dela é outra, diferente de alguém lá atrás. Então, por exemplo... Deve ter gente nos assistindo agora e falando assim, pensando, né? Que loucura. Tá falando um monte de bobagem, cada pessoa é uma pessoa, uma não tem nada a ver com a outra. Tem isso, sim, não tem? Tem. E assim... Que é o padrão dela, né? Que é o padrão dela. E tá tudo certo você estar pensando desse jeito, porque é até onde você consegue enxergar. Quando você ganha uma nova forma de olhar para a vida e olhar para os negócios, você entende o quanto isso é decorrência. Então, imagine quantas coisas que você faz que são do teu pai e você não percebe. Quantas coisas são do seu avô e você não conheceu. Quantas coisas são dos seus bisavós e você não sabia. E esse amor nos move a construir e nos move a destruir também. Então, imagine lá, eu tive um caso, 6 empresas... E eu vou abrir a próxima. Será que eu vou falir? Essa era a grande pergunta desse cliente. Então, eu disse a ele, vamos falir logo agora e depois a gente começa a empresa corretamente, né? Então, o que acontece? Lá atrás, na história dele, tinha lá falências, perdas, não saber lidar com dinheiro. O que ele trazia de memória, de informação? De que eu vou perder. Eu construí esse pensamento interno. Então, eu vou repetir um padrão quantas vezes forem necessários até que eu aprenda. É doido isso, né? É doido, mas tem jeito de sair desse padrão. Este é o pulo do gato, que eu digo sempre. É o como a gente faz. E é aí isso você vai descobrir na constelação. Não só na constelação. O como... É o que eu estou dizendo. Como é que eu faço para mudar essa minha mentalidade de escassez? Como eu faço para a minha empresa aumentar o faturamento, atingir outros lugares? É aí essa ferramenta, ela e outras, têm sido utilizadas no mundo, não só
em Cuiabá ou no Brasil, para alavancar realmente carreiras e pessoas, né? Então, eu tive a oportunidade de estar em grandes centros e vivenciando essa experiência com pessoas que são grandes negociadores e que tiram empresas de uma falência e levam para outro ponto em uma rapidez muito maior do que os processos que a gente está acostumado a ver. Sair de A para B, entendendo em que negócio eu estou verdadeiramente e aonde é o negócio que eu gostaria de estar. E o que é o impeditivo real dele? Porque às vezes a gente acha que é esse vão que está aqui entre essas duas taças. E a coisa pode estar acontecendo muito antes. Então não é um negócio que é ruim, ou o meu sonho que é impossível, ou a minha meta. Mas são as heranças que eu recebo que dificultam, são os segredos de família e dos negócios de família que a gente carrega. Então, quando eu vou com isso para a mentoria, que é aí que entra o meu trabalho, esse como é destravar isso para que você chegue mais rápido e com consistência. E aí, quando você faz uma mentoria, exemplo, esse empresário que tinha 6 empresas e queria saber se ele abriria uma outra empresa nova, mas já estava pensando na falência. Sim. Você, obviamente que ligado aos negócios desse empresário, existem outras pessoas. E eu acredito muito que o que influencia também, muito mais, é a família. Esse empresário tem uma esposa, esse empresário tem filhos, tem pai, tem mãe. E Sim. como é que você faz para chegar em toda essa ramificação aí para resolver o problema? Então, a gente vai pensar em duas formas aí. Uma é o que ele tem nesse contexto que é dele, e o que ele tem também de contexto com pessoas que trazem tudo isso para dentro da empresa dele e para o negócio dele. Então, mas como é que você identifica isso? Então, e aí existe um método. Qual a ferramenta? É na constelação? A constelação é uma delas. Você trabalha com os bonequinhos ou não? Também. Também. Mas eu trabalho estruturalmente, com âncoras, com bonecos, com pessoas, né? Em alguns casos até hipnose você usa. Sim, em alguns casos. Na realidade, o que significa constelação? A constelação foi uma tradução errônea para o português. Ele significa posicionamento. Como é que eu vejo o mesmo objeto por vários ângulos. E a partir daí eu consigo fazer um movimento de mudança. É como jogar poker. É um grande jogo. Só que é um jogo mental. E essa foto, ela está dentro da tua cabeça. E se ela não for mudada, você faz o quê? Você segue fielmente o teu padrão de inconsciente. Então, a constelação, ela traz à tona a tua clareza para o teu próximo movimento. Quem é que chega mais para te procurar? São pessoas que estão com crises financeiras, pessoas que estão com crises afetivas, relações afetivas? Quem é o cliente que mais chega na busca de uma mentoria? Existe os dois tipos, porque o que acontece? E às vezes no mesmo, que ele vem por uma questão financeira, olha, é o meu negócio. E aí quando a gente olha, tem muito mais do que o negócio. Do mesmo jeito que ele chega com uma questão afetiva, né, de relacionamento, de casamento, e de repente, no meio do caminho ali, do processo dele, ele começa a perceber que é mais do que um relacionamento. Por quê? O que significa esse processo todo? Nós somos seres relacionais. Total. Então, a gente se relaciona com dinheiro, com pessoas, a gente se relaciona com a saúde, a gente se relaciona com o sucesso, e é como eu me relaciono com tudo isso. Então, hoje, a maioria me procura por dinheiro. Só que quando ele chega, ele detecta que é muito mais do que dinheiro, que não se trata de dinheiro. Então, eu tenho clientes que eles já chegam, eles dizem assim, cara, eu já alcancei o ápice do ápice. É isso que eu ia te perguntar. E eu não estou bem. Porque o que chega para te buscar ferramentas de como ele melhora o financeiro dele é a maioria. Mas tem aquele que também tem um grande sucesso na vida empresarial. E tá vazio. Mas está com um vazio dentro de si mesmo. Está desconectado. E esse chega também? Chega, e muitos chegam e dizem assim, olha, não é sobre o quanto eu faturo, não é sobre o quanto eu ponho de dinheiro na mesa e tiro da mesa, não. É sobre o que eu não estou conseguindo sentir mais de propósito na minha vida, mesmo fazendo tudo isso e sendo referência, inspirando pessoas. Tendo sucesso? Tendo sucesso, o que todo mundo fala, mas quando eu chego em casa, eu me sinto o fracasso em pessoa. Tesão já era. Já era.
Então, não é sobre dinheiro. Porque as pessoas não trabalham só por dinheiro, né? O sucesso é mais do que isso, né? O sucesso é algo que a gente precisa entender qual é o contexto que dentro de você é sucesso. Então, o sucesso pode significar para mim uma boa conversa. Sucesso pode significar para mim um contrato fechado de 1 milhão. Mas sucesso para mim pode significar, eu conseguir romper uma crença minha de que eu não conseguiria assinar um contrato de 1 milhão. Então, isso para mim é sucesso mais do que 1 milhão que vai cair na minha conta. É o desafio. Então, cada pessoa tem uma relação com o sucesso de uma forma. Tá? Se a gente for olhar pelo pensamento sistêmico complexo, ele já diz o seguinte, de uma forma bem rasa: sucesso é mãe e carreira é pai, empresa é pai. Se você não se relaciona com essas duas partes da sua vida, a chance de você ter um sucesso maior na tua vida pessoal e de profissional, de carreira, ela dificulta de forma simples, sim. Mas de forma mais complexa, a gente vai perceber que a gente, por lealdade e por amor, a gente se pôs naquela situação. Então, é mais do que uma barganha, papai e mamãe. Né? Então, mas vem de tudo, Eduardo, que você pensar, sabe? De casamentos perfeitos, que a pessoa diz assim, olha, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho uma família Doriana, super feliz, aparentemente. Família Doriana, ela está dizendo por causa daquelas famosas propagandas da margarina Doriana. Gente, desculpa. Que mostra que é café da manhã, família feliz e tal. Né? Por isso que ela citou a família Doriana. Desculpa. Então, assim, aquela família perfeita, né? Já construí isso, aquilo, e de repente, aquilo lá tá um vazio completo. Igual a margarina. Sabe? E aí, o que eu faço com isso na minha vida, né? Eu vivo uma história, um fake news, que a gente usa agora esse termo, né? Então, eu recebo, por exemplo, muitos empresários, muitos treinadores, eu trabalho com muitos coaches no Brasil, que tem lá uma vida com, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, tem faturamento, mas tem um vazio na própria entrega. E isso fica incongruente com a tua carreira, né? Do mesmo jeito que eu tenho empresários que falam, pô... Mas essa vida aí de Instagram, ela é muito fake, né? Sim. Porque às vezes ele tá passando uma coisa ali que ele nem é. É porque ali existem outras dinâmicas que a gente precisa entender, mas que quem está do lado de fora não entende. Eu digo sempre assim, algumas pessoas me conhecem e me conhecem muito bem. Quem seriam essas pessoas, né, que me conhecem muito bem? Então, eu sempre brinco. Minha mãe e minha avó, no meu caso. As outras pessoas têm uma parte minha que ele consegue ver e me receber. E a gente tem que entender que quando a gente vai para a mídia social, a gente está falando do quê? De arquétipos. E de qual é o arquétipo que eu estou me propondo, ou qual é a parte minha que eu estou expondo e vendendo. A questão é que o outro compra aquilo que realmente toca o coração dele por semelhança ou por idealização. Então, mas assim, muita gente usa a mídia social até por questão empresarial. Sim. Né? Precisa mostrar o negócio dele, a empresa dele, ele como chefe dessa organização. Mas e aquelas pessoas que não têm nem empresa, mas tem uma necessidade de ficar postando a vida inteira, todos os momentos da vida, vai no banheiro, está postando que está no banheiro. Entende? Eu tive um cliente, Eduardo. Por que as pessoas têm tanta necessidade? Então, assim? A aprovação? Eu tive um cliente super querido, maravilhoso, e chegou um momento que eu disse a ele assim, o que você vende de verdade? Porque... o que você vende, a sua empresa, você não colocou ela lá, você está se vendendo. Você está buscando a aprovação de quem? Para poder todos os dias expor isso. Porque eu entendo isso como uma ação estratégica de um negócio. Sim, é isso que não entra na minha cabeça. Entendeu? Agora, você ir ali e expor o teu café, a tua rotina, eu quero saber no final do seu story, o que é que você vai dar de pitch para poder converter, porque não adianta você ter uma série de seguidores, qual é o produto real que você vende? Isso foi um baque muito grande, porque ele entendeu que ele estava fora do próprio lugar. Mas que era o quê? Eu preciso ser aceito. Isso é um caso real que você está me contando. É um caso real. Eu tenho a necessidade de ser reconhecido, de ser visto. A minha pessoa. A minha pessoa. Agora,
a pergunta-chave a ele foi: você precisa ser visto por quem? Por quem? E por quê? Né? E o porquê, eu tenho uma questão com o porquê muito forte, que é o seguinte: quando você fala de porquê, você valida crenças. Por que você quer isso? Por que você quer água? Porque a água mata a sede. Por que você quer a água que mata a sede? Porque ela me satisfaz. Então, você está validando aquilo que você já sabe. Agora, o pra quê e o como eu vou fazer com esse pra quê que eu vi, aí a gente sai de um processo de crença e vai para uma ação estratégica para mudança. Ele descobriu o pra quê dele? Aí ele mudou o mindset, ele trocou, antes ele fazia toda a gestão da empresa da família, ele trocou para outro negócio, alavancou, aumentou a carreira dele, e ele entendeu que aquilo tudo ele fazia para quê? Para que os meus pais me vissem como algo muito forte dentro do próprio negócio da família. Aprovação. A aprovação, eu preciso da aprovação, eu preciso do reconhecimento. Primeiro porque nós temos duas grandes crenças. A do merecimento, eu mereço ter sucesso, eu mereço ter a família que eu tenho, é um merecimento. E a outra é da capacidade. Eu sou capaz realmente de promover mudanças no mundo, eu sou capaz de impactar mais vidas, eu sou capaz de ser alguém realmente produtivo e com sucesso. Então, são as duas crenças que movem e que fazem com que todo mundo busque uma aceitação e um reconhecimento. Eu não sei se eu sou diferente das pessoas, mas eu vim lá de baixo, família pobre, me fiz sozinho na vida. E eu não fico buscando a aprovação de ninguém. A minha própria aprovação me basta, né? Eu tenho 22 anos de televisão e eu sou muito fraco, muito ruim de mídias sociais. Até às vezes esqueço de postar alguma coisa. Minhas postagens são muito espaçadas da minha vida pessoal. Até mesmo da empresa. Quem cuida da empresa tem um departamento que cuida lá, que faz da empresa. Eu não tenho essa necessidade de ficar... Eu viajei ali, postei. A minha mulher já tem essa necessidade. Ela gosta muito de ficar postando, né? A mulherada adora, né? Se autodivulgar. Mas assim, eu não sei se eu estou errado, se é porque eu tenho uma timidez incrustada. Eu sou uma pessoa tímida, mas eu tive que romper a timidez no momento em que eu estava com problemas financeiros e me sobrou a oportunidade de fazer um programa de televisão. Eu tive que romper essa barreira. Mas eu sou uma pessoa tímida. Então as pessoas acham que eu deveria estar postando todo dia, principalmente vídeo, nas mídias sociais, mas eu não tenho essa vontade nem essa necessidade. Olha, eu vou te falar. Deve ser até uma falha minha, né? Porque ajudaria nos negócios, né? Eu sou tímida. Mas se você me der 2.000, 3.000 pessoas, eu vou entrar e vou entregar meu conteúdo. Agora, se você me falar, você tem que gravar todos os dias, né, um vídeo contando isso, contando aquilo, é muito complexo ainda para mim. E eu alavanco negócios e ensino eles também a utilizarem a própria rede social para isso. Será que é o mal da nossa geração? Eu vejo de outra forma, né? Cada pessoa é um universo e cada um entrega como ele realmente consegue ver o posicionamento. Então, por exemplo, não importa se eu vou ter 10.000 seguidores como empresa, estou falando como empresária. Me importa é quando eu converto no final do mês com aquilo que eu faço e quanto de vidas eu melhoro a partir daquilo. Porque só seguidores não quer dizer muita coisa dentro do mundo dos negócios. Números, sim. A gente está falando de números. Então, eu acredito que o padrão de comportamento depende de como é cada linha empresarial. Há pessoas que precisam disso para vender, está tudo certo, não tem erro nenhum. Há outras que vão vender de uma outra forma e está tudo bem. É como eu me posiciono. Tá certo. Intervalo rapidão, volto na sequência ainda, continuando esse papo gostoso aqui com a Simone Bernardino, cuiabana, que nos deixou há quanto tempo? Então, já tem 5 anos que eu estou nessa transição. 5 anos? Você mora lá. Mas agora eu moro em Salvador, já tem 6 meses. Mas vem prestar serviço a alguns clientes em Mato Grosso também? Continuo. Minha empresa continua aqui. Tá bom. Eu só expandi. Intervalo rapidinho, voltamos já já. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui a Simone Bernardino, cuiabana, que é mentora de negócios e pessoas. Simone, nós tivemos aí uma pandemia de 2 anos,
agora parece que as coisas estão voltando ao normal, né? Mas o mundo econômico, os negócios tiveram que se adaptar desses 2 anos por causa da pandemia. Muita gente saiu do trabalho presencial, foi para home office. Vou usar você de exemplo. Você, quando veio a pandemia, você parou de fazer suas reuniões presenciais, os seus atendimentos, as suas mentorias, e aí você teve que usar a internet, acredito Sim. eu. Sim. E você me disse que é tímida. Sou tímida. E eu já utilizava muito do que eu entrego hoje em muitas mentorias. Por exemplo, eu moro fora e atendo pessoas de Cuiabá, empresas de Cuiabá, da Itália, da França, da Suíça, não estando no local. Antes eu já fazia isso. Mas quando virou a pandemia, que, por exemplo, eu estava em Salvador para dar um treinamento e não podia estar com pessoas... Esses clientes da Europa são brasileiros ou não? Alguns são italianos, outros são brasileiros, né? E eu não podia estar com pessoas. E imagine, o meu negócio era contato, era treinamento, era estar dentro da empresa. E agora, o que é que eu faço? Então, eu tive que pensar muito... muita gente se fez. Eu tive que pensar muito rápido. E é o tempo que você pensa e o remanejo disso que determina os resultados. Foi fácil para mim? Não, eu tive que pegar tudo aquilo que era um plano meu de negócio para 2 anos, que já estava sendo desenhado através do marketing digital, e puxar 2 anos da minha vida e colocar isso em prática naquele momento. Acelerar, né? Acelerar. E aí eu tive um outro contraponto, eu acho que muitos empresários tiveram. Cara, eu acelerei, trouxe 2 anos de antecipação e ficou um gap. E esse gap agora que já está instalado todo o projeto, o que é que eu faço? Eu não tinha um outro planejamento a partir daí. Então, eu tive que fazer uma outra estratégia. Então, como eu, muitos empresários passaram por isso. Né? Tem que ir para a rede social, tá? E aí? Só que o grande questionamento para mim foi o seguinte. Eu estava em Cuiabá quando eu comecei a implementar tudo, e eu sentei, eu tinha uma casa gigante, onde eu fazia grandes rodas, e passava quase 200 pessoas presenciais comigo ali. A roda teve que ir para a tela. Eu olhei para aquilo, um dia eu sentei numa poltrona como essa, minha funcionária chegou e olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, está. Só que quem podia ter entrado aí era o Covid. Ela olhou para mim, tá doido? Eu falei, E a minha grande pergunta, e estava cheio de material, de apostila, de livro no chão, o que eu faria com tudo isso se a minha vida acabasse agora? De nada vale. Aí ela falou, e aí? Eu falei, eu vou para a internet. Mas não é mais pelo negócio apenas. Necessidade. E nem pelo dinheiro que aquilo poderia me dar. Mas o que eu quero deixar para o mundo? Foi a grande virada. O que eu posso, com isso aqui, que eu estou aqui com ele, impactando grupos menores ou empresas, o que eu vou deixar para a humanidade se hoje o Covid me pegar? Qual o rastro que eu vou deixar de transformação? Aí isso... Você falou em rastro, né? Me deu fôlego. A vida só tem sentido quando você deixa rastro, né? Sim. Se você morre hoje, ninguém fala de você amanhã, o que você fez da vida? E ali, Eduardo, foi a hora que eu disse, tá na hora. Eu tô pronta faz tempo, e por que você tá nessa resistência? E aí eu comecei com as séries das lives que tinha, mantive os meus atendimentos com a Europa, migrei realmente para o digital. Você teve que fazer um curso? Eu já tinha feito, desde 2011, eu venho estudando a estrutura do marketing digital para a minha empresa e auxiliado outros empresários. Só que estava em projeto. Mas não era uma coisa que, isso aqui vai ser o carro-chefe agora, treinamento online, vai ser mentoria online. Não era essa a proposta, era algo de planejamento, porque eu ia passar 6 meses morando na Itália, 6 meses morando no Brasil. Só que isso era um projeto para começar agora. E eu tive que puxar isso para lá. Agora, qual foi a vantagem que me trouxe? Esse projeto era para criar escala, né? Era escalonar, mas isso era a longo prazo. Então, o que aconteceu? Hoje eu estou lá em Salvador, morando perto do mar, como era o meu plano, e atendendo aqui, atendendo outros lugares. Então, eu comecei a ver que havia um outro leque de negócios que eu não tinha entendido que havia, porque a gente fica no piloto automático da execução. Então, eu acredito que a pandemia trouxe essa expansão, essa visão de negócio maior.
Agora, foi para todos? Não. As pessoas tinham que estar preparadas para isso. O home office no Brasil, eu falo por atender muitas empresas, gerou a visão da não liderança, porque muitos líderes faziam microgerenciamento. Então, ele estava acostumado com um colaborador ali dentro, onde ele dizia toda hora, pontualmente, né, o que ele tinha que fazer. Quando ele foi para um home office, ele teve que desenvolver outras habilidades, que esse colaborador, ele realmente vai cumprir o horário de trabalho? Ele vai fazer a entrega? Ele vai me trazer o resultado? E isso foi a grande chave e o grande nó na cabeça de muitos empresários, porque ele não estava pronto para poder fazer isso. Mas deu certo o home office? Deu. São Paulo, principalmente? Deu. O mercado imobiliário, comercial, sim, sentiu muito, porque como as empresas tiveram que ir para home office e deu certo, em alguns casos a produtividade até aumentou, então eles falaram assim, para que eu preciso de pagar um andar desse prédio aqui, baita conta de energia para pagar, condomínio e tal, se o meu home office está dando até mais resultado do que o presencial. Então, trouxe essa clareza, como eu disse. Agora, eu estou dizendo assim, as pessoas não estavam preparadas para estarem em home office, para lidar com, eu não estou indo todos os dias para o trabalho, mas que trouxe um resultado financeiro. O outro lado. Resolver um problema da empresa, mas e do colaborador? Então, o colaborador que levanta da cama, vai lá, toma seu banho, toma seu café e vai para o computador dentro da própria casa, ou num escritório que ele tem dentro de casa, ou na própria sala, ou no quarto, mas ele está dentro de casa. Essa mentalidade não estava pronta. Então, muitas empresas, aí foi ótimo para a gente que é treinador. Nós entramos muito no meio corporativo, em virtude do quê? Do preparo desses grupos para estarem dentro de casa e ter saúde mental para poder lidar com isso. Qual que é o segredo? É a pessoa criar um canto, um ambiente dentro de casa e falar assim, daqui para cá é a empresa, eu estou trabalhando. Então, e daqui para cá é minha casa? Como é que faz? Então, eu vou te falar de uma pergunta, eu fiz essa mesma pergunta há uns 4 anos atrás, quando eu trouxe o pai do coach a Cuiabá para fazer uma palestra comigo. E eu perguntei a ele exatamente como que se dividia isso. A pessoa jurídica da física, como que lidava com os negócios, com o dinheiro e a espiritualidade, como que era isso na cabeça dele, lidando com grandes nomes como Oprah, o Jobs, que eram os clientes dele, né? Então, ele disse assim para mim, você tem como separar essas partes dentro de você? Então, você pode criar rotinas e ter uma linguagem específica para lidar, mas essas partes não se separam. Né? Agora, é preciso desenvolver habilidades e competências. Então, por exemplo, eu tenho foco para estar dentro de casa e não ir na cozinha todas as horas, para entender que nesse momento é hora de produzir como se eu estivesse dentro do escritório, que aquela reunião não é porque eu estou em casa, ela pode se atrasar. Então, as empresas entraram com um trabalho de formar esses líderes realmente para uma entrega, não importasse aonde estavam. Isso foi uma preocupação de trazer um norte a eles. Eu falei com muita gente que estava em home office nesse período e a grande maioria me relatou que acabaram trabalhando muito mais do que se estivesse presencial. Sim. Teve gente que se pegou trabalhando assim 10, 11 horas da noite, trabalhando ainda se ele estivesse na empresa ou no público, né, no órgão, ele sairia às 5, 6 da tarde. E aí entrou aquela coisa... Principalmente o pessoal de chefia. Eu não sei dizer não, né? Eu não sei pôr limites. Na realidade, ele trabalhou a mais, mas ele trouxe à tona um conflito que ele já tinha e que ele não percebia. Não saber dizer não saber gerenciar tempo, não colocar limites e não ter uma estratégia eficaz para fazer menos, mas chegar mais rápido. Então, muitas empresas e muitos empresários vieram para essa busca. Porque eu não tenho mais tempo para estar com a minha família, mesmo estando dentro de casa. Eu não pesco mais. Eu não vou para a praia. O que eu tenho que fazer para mudar? Não é mudar de casa ou mudar para a praia. É você mudar o que é dentro de você para você poder fazer isso. Esses aí são os workaholic, né? Sim. Só enxergam o trabalho na frente deles. Mas a maioria
dos empreendedores tem esse grande vício, eu digo. Né? Pensar em trabalho o tempo todo. O tempo todo, né? E é um vício muito grande. Porque se você não tiver um autocontrole, uma inteligência emocional, você pode estar numa festa que você já está entregando o seu cartão e vendendo ali, e quando você vê, ou num relacionamento, conhecendo uma pessoa, né? Teve um cliente que disse, cara, eu estava conhecendo a mulher, no meio da conversa ela me disse que tinha não sei o quê, uns imóveis, cara, eu sou corretor, eu tenho uma imobiliária. Eu falei, cara, você viu um negócio na mulher? E aí, você não foi lá para outro negócio? Porque a questão dele, quando ele me contratou, é eu preciso me relacionar, eu quero uma parceira, eu preciso entender por que eu não consigo construir isso. E aí eu falei, olha aí a resposta, tu quer transformar a mulher num cliente? Já foi. Já perdeu, acabou o efeito. Perdeu, Playboy. Falando nisso, vamos colocar agora, porque a grande maioria das empresas sempre tem sócios. Sim. E essas relações entre sócios, quais são os maiores entraves que você pega aí nas suas mentorias? Eu gosto de dar exemplos, né? Então, vou trazer um case aqui. Uma empresa de Curitiba me contratou para fazer uma avaliação e os dois questionavam o seguinte. Eram 2 sócios. 2 sócios. Ele não olha para a empresa. Ele não dá atenção para a empresa. Ele não cuida da empresa. O outro dizia, não, quem não faz isso é ele. Ele não está presente, ele não assume. Os dois tinham a mesma reclamação. Os dois tinham a mesma reclamação. Ninguém tocava essa empresa. Quando nós fomos olhar para essa empresa, era uma empresa de software. O que acontecia? O empresário A, o sócio A, olhava para uma direção e o outro olhava para outra. E a empresa estava ali girando sozinha. Ou seja, nenhum dos dois estavam presentes. E a minha pergunta para eles foi, e agora? Que vocês descobriram que vocês estão olhando um para uma separação, o outro para uma perda de uma pessoa da família, e a empresa está aí a mercê. A deriva. O que vocês vão fazer com essa empresa? Então, uma das grandes queixas que vem é exatamente isso. O que eu estou dando e o que o outro está dando na minha empresa. E a gente sabe que uma sociedade ou um casamento, para ficar em equilíbrio, precisa saber o que eu dou e o que eu recebo. E tem que ser uma balança de muito equilíbrio matemático, né? Então, essa foi uma das questões, assim, que é uma das questões que vem com muita força, né? Que é o quanto que eu estou me entregando dentro desse negócio e você não. E as transferências de papéis, por exemplo, empresas familiares onde existe uma sócia que é a esposa. Muitas vezes, esse casal leva para casa a dupla trocada. Dentro da empresa, ele tem uma esposa e dentro de casa ele tem uma sócia. E desmembrar isso mentalmente, para que essa dinâmica, ou seja, não quebre nem dentro de casa e não quebre a empresa, é algo desafiador. Isso vem muito para a mentoria de empresas familiares. E aí não familiares. Tem fórmula para isso, né? Cada empresa vai seguir vai de cada uma casal, história. Né? E é por isso que eu digo sempre... Ou de cada sócio. Né? A minha mentoria ela acaba não seguindo um script. Se você me perguntar o que vai acontecer em determinado ponto, não sei. Tem perfil para você falar assim, não, você com esse aqui não dá certo, o perfil seu não bate com ele, então vocês não podem ser sócio? A gente pode fazer a avaliação. Antes de uma sociedade acontecer? Dá para fazer a avaliação e observar o padrão de comportamento. O ideal dentro de uma parceria ou de uma sociedade são as diferenças mesmo. Porque é ela que soma para que você chegue num resultado. Porque geralmente se formam sociedades por causa do capital, né? As pessoas juntam capital para formar uma empresa e começar um negócio. Eu aprendi um tempo atrás, já faz anos já, né? Um gerente de banco. Ele falou para mim, rapaz, o melhor sócio para qualquer pessoa é o banco. Não vá buscar sócio para trazer dinheiro. Sim, como investidor. Dinheiro com quem você pode arrumar no banco. Sim. Deixa o banco ser seu sócio, Sim. porque o banco ele não vai te perturbar. Se você cumprir com as suas obrigações, se você assinou um contrato, ele não vai te perturbar, ele não vai dizer para onde sua empresa tem que ir, não vai direcionar os seus negócios. E quando você tem um sócio, a coisa para andar tem que os dois concordarem. Então, né? aí entra o seguinte. 50-50. Entra o seguinte. Eu tenho um sócio. A minha missão, a minha visão e o meu propósito é a mesma que a dele. E a missão e a visão que nós temos é a mesma visão que nós estamos colocando no negócio.
Então, se não for... E se isso não houver um alinhamento, nós não vamos caminhar. E você vai querer A, eu vou querer B, e pode chegar em um determinado momento isso se romper mesmo. Mas se romper, você pode estar com o maior capital ali dentro, no auge do seu sucesso, vai romper. Porque eu não acredito naquilo que você faz, eu não aceito a entrega que você traz para mim, então acabou. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Imagine lá que você queira construir um mundo melhor no seu propósito e você tem um negócio sustentável, por exemplo. E eu, dentro de mim, eu não acredito nisso. Você quer só rentabilizar? Eu só quero... Eu entrei nesse negócio para fazer só dinheiro. Vocês não estão conversando. Não tem problema você trazer o dinheiro. Mas e a consequência disso? Né? Então, é por isso que eu falo sempre do perfil empresário, empreendedor e o artista. Porque existe o artista ele pode fazer o quê? Criar tudo e alguém ser o empresário dele, fazer ele faturar e ele vai ficar no lugar certo. Seu artista. Seu artista. Né? A gente pode olhar aí na música, no teatro, essas pessoas têm um empresário por trás, porque ele realmente não é ele que tem que negociar. Ele tem que entregar o que de melhor ele faz. Ele canta? Então cante. Você dança? Então dance. E desde que eu faça o que tem que ser feito enquanto empresário. Cada um no seu quadrado. Então, essa análise de perfil ela precisa ser muito bem feita dentro dessa estrutura e verificar sistemicamente se os dois estão olhando para o mesmo objetivo. Mas geralmente não se faz isso, né? Não, ela já chega com um conflito. Criam sociedade na emoção e depois que vem os conflitos que vão procurar uma solução. Sim. E ela já chega assim, né? As empresas do Brasil, né? Já tem muitos que são sócios, muitas mentorias onde tem sócios? Sim. Como é que faz? Você faz para os dois, para os três? Um dos requisitos na minha mentoria é o seguinte: todo mundo. Se eu entro na tua empresa, você vai fazer um trabalho com a tua empresa. Primeiro passo, quantos sócios são? São 2? Não adianta desenvolver só um. Então, por exemplo, eu faço uma mentoria de um escritório grande de advocacia lá em Porto Alegre. Geralmente são vários advogados sócios. Então, o que acontece? Ela me procurou porque eu dou aula num curso de Direito Sistêmico em São Paulo, junto com a OAB e a comissão de lá. Então, o que aconteceu? Ela falou, Simone, eu quero uma mentoria com você. Começamos uma mentoria pessoal. Chegou um momento que a questão não era mais pessoal, foi para a empresa. Eu falei, então agora vamos lá, quantos sócios você tem? Eu tenho 3. Então, esses 3 sócios, eles precisam vir para cá, porque o que você está propondo é uma mexida dentro da estrutura. Você está me falando que seu negócio está em A para B, você quer o C, que é um negócio na área de agro, direito na área de agro. E eles querem o quê? E eles querem o quê? Qual era o propósito? Porque, de repente, o objetivo dessa empresa era só isso. E eu costumo dizer sempre, e é um conselho que eu dou sempre, uma regra de ouro, a sua empresa, ela tem que servir a vida. E não servir para pagar a tua conta. Se você abre uma empresa que é para pagar água, luz, telefone e bancar teu carro, você já está falido. Você tem que abrir uma empresa para servir a vida e as pessoas, levando a ela o melhor. E aí foi a hora que caiu a ficha dela, que ela falou, cara, quando a gente abriu esse negócio era para pagar a conta. E agora eu fui me desenvolvendo e eu abri uma visão tão grande do negócio que eu queria que eles pensassem assim, mas eles não estão prontos para pensar. Então, qualquer mudança que ela colocasse seria uma ruptura na sociedade. Então, o ideal, quando você vai para uma mentoria de empresa, são 2 sócios, vamos colocar os 2. Porque é difícil também as pessoas saírem da zona de conforto, né? Mesmo que ela esteja ali só para pagar as contas, trabalhando, mas é a zona de conforto dela, né? E é uma regra que eu também coloco muito, e eu vou colocar isso para todo mundo aqui, né? Que é o seguinte, zona de conforto não é zona de permanência. Zona de conforto é para você buscar um pouquinho de força e criar uma ação estratégica para você ir adiante. Porque se você ficar ali, é uma zona de morte. É uma zona que você vai fracassar mesmo estando ali. É cômodo ficar aqui, é gostoso, é ótimo. Mas quais são os desafios que vão fazer você crescer? E então você precisa estar além da zona de conforto, porque ela não é permanência. Ela não é permanência. Eu e minha equipe, a gente tem a franquia Bambu Brasil e a Paris Vision, e a gente às vezes ouve isso bastante de pequenos empresários, né? Que ele está lá, às vezes está fazendo de uma maneira que já não se faz mais, né? O futuro muda as coisas, Sim. né?
E ele fala, não, mas eu sempre fiz assim. E sempre deu certo assim. Aí você tá vendo que o futuro dele é morrer, né? Sim. Existem outras frases que você deve ter ouvido aí também. Por exemplo, eu já sei disso. Já sei disso. Não sabe, porque se você soubesse, você já tinha feito diferente. Você já tinha chegado a outro resultado, então você não sabe. A gente só faz aquilo que sabe. Outra coisa, isso não serve para mim, que você está falando. Peraí, o quanto você conhece disso para poder afirmar que não serve a você? Isso são os gatilhos de um fracasso. Né? É um gatilho muito forte que pega a maioria das pessoas, o empresário eu já sei. Ou eu já sabia. Eu já sabia, isso não funciona para mim. Né? Primeiro é o seguinte, o dinheiro que você não ganha é por aquilo que você ainda não aprendeu. Regra de ouro. Segundo aquilo que você não conquistou é porque você não aprendeu ainda. Então existe sim, porque você está em um processo evolutivo. E se você está num processo evolutivo, significa o seguinte, todos os dias tem um aprendizado. E se você não aprender, você já está morto, acabou. Então, é a hora que você vai fechar uma empresa, a hora que você vai separar, é a hora que você vai cair nesse gap doloroso e não vai entender que existe uma jornada para se fazer. E ninguém disse que era fácil. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu faço quando alguém me chama que quer me contratar é o seguinte, você está disposto a dividir sua vida comigo? Estou. Você está disposto a partilhar comigo as suas dores? Estou. As mais profundas? As mais profundas. Você está disposto a me amar muito? Eu falei, mas você está disposto a me odiar? Porque vai ter um momento aqui que você vai me odiar. Você vai querer me jogar do 10º andar, do 20º, de onde você estiver. Porque verdades doem. E porque eu não vou te tratar na doçura. Então, os meus mentorandos falam que eu faço a chinelada sistêmica, entendeu? Como é que é? Aí eu falei, cara, eles falam assim, cara, do nada você vem e me dá uma paulada e eu começo a sorrir, tá tudo certo, porque você tá falando isso e é real. Né? Tanto que eu falei, gente... Igual mãe, é pro teu bem. Toma, chinelo. Eu falei, cara, mas se você tá aí, você tá disposto a fazer a mudança ou você quer só... Porque eu não vou pegar um caso perdido. Chegou uma moça para mim em Salvador e falou assim, Simone, quero muito fazer um trabalho com você, mas é o seguinte, dona de uma franquia lá, muito grande, uma área alimentícia. E aí ela marcou o primeiro dia, não foi. Aí o segundo dia, coincidentemente, eu fui a um jantar, ela me abordou no meio do jantar, e eu falei, legal, você tem meu contato, você fala com a minha assessora, você agenda o teu horário, né? E aí, de manhã, eu sei que eu escrevi um texto e coloquei no Instagram e ela veio e me gravou um áudio, porque eu tô muito mal, porque senão eu vou morrer. Você me indica um livro? Eu falei, oi? Um livro? Eu falei, vamos lá, livro, a gente lê, você tá precisando de um profissional, você precisa assumir isso para você. Esse é o primeiro ponto de processo de mudança. Assumir que tem um problema e que sozinha não tá dando conta de resolver. E aí eu falei assim, ela falou assim, você tem um horário para mim? Eu falei, tenho, na terça-feira, final do dia, só tenho esse. Aí eu falei, só que com uma condição, você vai ter que vir aqui, hoje eu vou estar em tal horário, em tal prédio, você tem que vir aqui hoje, fazer o fechamento disso e o pagamento. E ela estarei aí. E eu falei, cara, ela não vem. E eu fiz de propósito o desafio, porque para eu pegar uma mentoria, eu quero saber se você está pronto para fazer uma jornada. E essa jornada não é suave. Ela foi. E aí, ela foi. E a última etapa do teste dela, ela quase não passou. Porque ela pegou e disse assim, meu filho está subindo para fazer o pagamento para mim. Quando você quer fazer um processo de mudança, você não manda outra pessoa fazer por você. Você para o carro, estaciona, desce e vai para fazer a mudança. Eu estou falando de mudança de posicionamento, de postura interna. De você sair de vítima, de você sair ou de momentos de agressor para algo muito maior. Isso é algo que está dentro de você. Quem reclama não quer cura. E aí, ela fez? Ela está num processo e já mudou muito. Mas o que eu digo assim, se você não tiver um posicionamento de mudança... Qual era o centro do problema dela? O centro do problema dela era... Ela trouxe como uma questão da empresa. Mas e a gente foi ver, era uma questão muito mais forte. Pessoal, que estava ligado a vários casos de abortos provocados. Por ela ou pela família? Por ela. Por ela. Então, ou seja, quando eu olho para o meu negócio, que é um filho que eu estou colocando no mundo,
eu começo a sabotar e matar o meu projeto, como eu matei todos, porque eu não acredito que eu posso frutificar com isso. Olha só. Movimento inconsciente. A gente faz tudo por inconsciente. Não sei se você sabe, mas há uma estatística. E ela abortava porque não se achava preparada para ser mãe? Ou... Ela, não quero ser mãe, eu aborto. Só que chegou um certo momento com a idade que aquilo virou um grande trauma para ela. Né? Por exemplo, 5% nós estamos no consciente e 95% nós estamos no inconsciente. Então, quando você vai para um processo de mentoria, é aumentar o seu processo de consciência para que você saia do seu piloto automático, que é aonde você entra para não deixar o inconsciente te direcionar. Exato, que é aonde você entra em negócios que você não leva adiante, projetos inacabados, relações falidas, sociedade com pessoas que não vão te alavancar, clientes que não são os seus clientes reais. Você busca clientes para validar suas crenças mais limitantes. Dá para escolher cliente? Com certeza. Mas você precisa estar com um mindset para crescimento. Caso contrário, você está ainda na validação de uma crença. Isso é uma postura interna. Para finalizar, mais um recado que você pode deixar para quem está em casa, quem nos ouviu até agora, então faz aí um fechamento. E pode se vender também. Eu já acho que eu já me vendi até agora. Então passa os contatos. Bom, primeira coisa é acreditar em você. Acho que é o primeiro passo. Se você está por aí, isso é uma dica sustentável mesmo. Autoconhecimento não é balela. É real. Dói? Dói. Você pode mudar? Pode e muito. Né? E investir. Não existe um caminho sem investimento em conhecimento. Eu digo sempre assim, um cliente me perguntou, você fez tantos cursos, investiu mais de 1,5 milhão em você. Você já teve retorno disso? Eu disse a ele, além do retorno pessoal, já. Agora, se eu vendesse camiseta, eu saberia tudo de camiseta. Como eu vendo comportamento, mudança, estratégia, eu tive que investir nisso. Então, aquilo que você se dispõe a vender ou fazer, você precisa investir nisso, mas investir em pessoas. E a primeira pessoa é você. Então, seja dono e não operador do seu negócio. Esse é o nome da minha mentoria. Tá certo. Ó, os contatos dela estão ali na tua tela. Se quiser mais informações, ou quiser até contratar os serviços da Simone Bernardino, você faz essa mentoria à distância? Faço ela presencial e faço ela online. Online, né? pode ser. Então, quando eu estou em Cuiabá, eu atendo todos os meus mentorandos presenciais e eu faço online com eles uma vez por semana. Tá certo. Obrigado pela tua presença aqui, Simone Gratidão. Bernardino. Um beijo para você. Beijo. Você de casa, obrigado pela audiência, companhia e paciência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.